E aí, leoninos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem. Sejam super bem-vindos a este canal aqui recém-nascido. Eu me chamo Carol, eu tava esquecendo de me apresentar. Ó, a velhinha, eu vou tirar a velhinha daqui só pra eu não bater sem querer. Tava esquecendo de me apresentar, então eu me chamo Carol e tô aqui pra fazer mais uma leitura pra vocês. Essa de hoje focada no campo amoroso para a egrégora leonina, ou seja, não é uma leitura particular, é uma leitura coletiva. Pode te servir como pode não te servir. Ela é válida para Sol, Lua, Vênus, Ascendente e também Júpiter em Leão, tá? Caso te sirva ou caso também não te sirva, você pode olhar outros signos fortes no teu mapa, porque pode ser complementar, né? As leituras se complementam. Como pode ser que a outra leitura bata mais, caso você não tenha batido. E vocês também podem ver, por exemplo, o signo da pessoa que você tem interesse, que se relaciona, para ver se bate alguma informação também sobre o momento que vocês estão vivendo juntos, tá bom? Então vamos lá. Não vou ficar falando mais tanto, já foi um minuto só de introdução. Vou começar aqui com os anjos do romance. Desejo ótima sorte a todos. Mas que venha a verdade, né? Aqui a gente trabalha com a verdade dos oráculos, tá? Leitura intuitiva, tá, gente? Acho que eu falei isso também, né? Mas enfim, acho importante ressaltar. Vamos lá, Leão. Egrégora Leonina, por favor, quais são as energias? Gente, essa carta tá caindo pra uma galera, hein? Novo amor. Alguém acaba de despertar o romantismo que leva dentro, gosto. Leão. Ai, eu tava... Queira primeiro amar a si mesmo, respeitando a si mesmo, se torna mais atrativo, se torna mais atraente, tá? No fundo, cuidado com as bandeiras roxas. Leão. Aqui eu tô vendo, inclusive, realmente muito esse novo amor, talvez como, sabe aquele ás de copas que a gente entende como preencher a nossa própria taça? Mas eu vou destrinchar aqui agora logo com o tarô, tá? Esse cuidado com as bandeiras roxas, vamos ver se ele vai se complementar aqui na mesa com esse outro oráculo. Não vamos entrar muito em pira, mas, né, queira primeiro amar a si mesmo e cuidar com as bandeiras roxas. Tem um leonino, sim, precisando fortalecer mais aqui a autoestima, o amor próprio, tá? Seja porque está solteiro e quer atrair novas pessoas, esse novo amor, aí você se torna mais atraente, né, querendo ou não, a gente sempre gosta mais de pessoas seguras, né, de si, e para estar seguro de si, a gente tem que estar bem conosco. A gente tem que ter esse amor. Página de espadas aqui no fundo, depois do corte, vamos lá. Tarô, o que é que você me traz aqui para a egrégora leonina? Que momento da vida amorosa eles estão, do que estamos falando? As de espadas. Virou, caiu. A morte. Nove de paus. Dois de ouros no fundo, vou pegar mais uma, por favor. Obrigada. A temperança e a lua. A temperança e a lua. Ó, vou tentar dar vários cenários, tá? Claro, leitura geral. Atrás da temperança a gente tem o rei de copas, o cavaleiro de espadas, a justiça. Eu não sei se eu estou falando aqui de forma geral com leoninos que estão cortando aqui uma situação, finalizando um ciclo, como a gente está falando de amor. A gente pode estar falando realmente também de uma finalização de uma relação, tá? Se não for uma finalização, a gente também está falando de uma transformação que está sendo necessária, que está sendo pedida aqui. Isso independente, tá? Tô falando, acabou aqui uma relação, ou não, como eu falei, pode ser que precise de uma transformação dentro de uma relação. Assim como, eu estou solteiro, eu não tenho ninguém. Precisa ser transformado aqui, talvez, uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar e de encarar a vida amorosa. Porque tem aqui uma densidade bem pesada, eu diria pesada no sentido de cansaço, traz um cansaço mental, um cansaço emocional, uma sensação de que eu estou mergulhado em emoções densas e eu preciso, para sair dessas emoções densas ou dessa situação densa, né? O nove de paus aqui é uma carta de cansaço, também é aquela carta de quem não larga o osso, né? De determinação, mas assim, junto com a lua envolvida aqui com a morte, eu não tô sentindo algo tão leve, no sentido de, eu tô sendo determinado por algo, não. Aqui, se for uma determinação, já tá partindo mais pra uma teimosia, sendo bem honesta, tá? Então, cada um vai encaixando aí dentro da sua realidade. Teimosia, talvez, de manter uma relação que precisa ser finalizada, para alguns, sim.
teimosia de manter talvez um padrão de pensamento ou um comportamento dentro de uma relação ou sobre uma relação que está trazendo um cansaço emocional para você ou para a relação. Sim, necessidade de mudar a visão também, como eu falei, para o solteiro sobre algo em relação à vida amorosa. Quando a gente fala solteiro, tá, gente? Não quer dizer que vocês não estejam se envolvendo com ninguém. Cada um vai entender, obviamente, a sua situação. Mas, por exemplo, para quem está se envolvendo com alguém, a gente pode estar falando desse mesmo cenário, tá? Às vezes de estar dando murro em ponto de faca em alguma situação aqui, eu vou tentar entender mais com o tarô, se é a própria relação, se é uma forma de visualizar a relação. Para mim, ambos os cenários podem ser possíveis, sabe? Uma forma de ver, de encarar, mas aqui precisa de uma transformação para tirar, fazer uma limpeza aqui no emocional, para trazer equilíbrio, reequilibrar essa situação, tá? Do que a gente tá falando aqui, por favor? Faz mais. Oh, nossa, gente. 9 de espadas. E quem vem aqui é a torre. Eu acho que eu não falei muito desse cenário. Talvez alguns, inclusive, já finalizaram, né? Alguma situação. Eu não acho que eu tô falando com a maioria que já finalizou, até por causa disso daqui, tá? Cuidado com as bandeiras roxas, ó, desde que se marche o teu ex aqui também no fundo. É como se alguém tivesse... Ou tivesse tentado ignorar por muito tempo e agora já não dá mais porque já tá muito cansativo. E assim, o Ás de espadas abrindo, né? O Ás da verdade, o Ás da clareza, a coisa tá... E parece que vocês têm muito essa clareza dessa situação, seja lá o que for aqui, justamente porque isso te traz um peso muito grande. Eu não queria fazer uma leitura assim logo. Parece que tá vindo uma leitura tensa com minha mão. Que isso? A torre. Então, assim, e se a coisa desabou, obviamente isso deixou você aqui em prantos, mas eu tô sentindo muito mais para alguns que isso aqui vai vir a desabar, sabe? Essa torre está prestes a desabar. E se não for, tipo, a relação, como eu falei, tem que mudar alguma coisa, porque ou realmente a relação desaba, ou as pessoas envolvidas desabam aqui nesse cansaço emocional, entende? Como se chegasse a fazer mal fisicamente. Eu tô pegando um pouco dessa torre com isso, de tipo assim, ou muda essa coisa, ou realmente, por exemplo, para alguns finaliza a relação, porque é uma relação talvez que, né, esse 9 de paus aqui com essa lua, sabe, sei lá o que é que traz esse cansaço, se é, né, cuidado com as bandeiras roxas. Como se estivessem tendo bandeiras, sinais de alguma coisa errada dentro da relação. Vamos ver se as cartas não trazem. Ignorou por muito tempo, ou tentou ignorar por muito tempo, não sei o que é. E se continuar tentando, vai ficar aqui nesse estado por mais tempo. Porque o 9 de espadas é ansiedade, é angústia. E aí uma hora desaba no físico. Eu tô sentindo essa coisa da torre me trazendo essa ideia do físico. E também, como eu falei, a relação pode vir, né? Se for uma coisa que pode ser modificada aqui, cada um vai entender a sua realidade. Se quiser, a gente tiver como salvar, é isso. Tem que fazer alguma mudança. Vamos entender mais. 7 de ouros. Embaixo da morte. 9 de paus, por favor. 7 de paus. Nossa, gente. É uma carta de defesa, de luta. É como eu falei mais atrás, né? Teimosia pra alguns. Mas dá mais uma. 9 de paus. Ás de copas. E a lua. 4 de ouros. Eu tenho agora no fundo o 3 de copas. Deixa eu ver aqui assim. Sete de ouros é uma carta que fala de crescimento, de paciência e também às vezes de uma colheita, mas aquela colheita que oficialmente a colheita seria no 9, né? A coisa realmente está pronta para ser retirada ali da terra. Se eu tiro aqui no 7, eu colho menos. Então, por exemplo, eu teria 7 frutos aqui, eu colho, sei lá, 4, sabe? Eu acabo colhendo menos. A ideia seria, por exemplo, um 10. Em vez de eu colher 10, eu colho 7. Mas 7 me basta. Mas não é a ideia do que o jogo tá me trazendo aqui, tá? É como se fosse, tipo assim, embaixo da morte, lembrando que nesse deck também é a morte e o renascimento, né? Pra quem eu falei que talvez a coisa ainda tenha uma possibilidade de crescimento, porque o 7 de ouros ele pode até me trazer um pouco disso, ainda assim me traz aquela ideia de algumas coisas precisam ser mudadas, algo precisa ser podado aqui, tá? Algumas coisas precisam ser podadas aqui.
Mas o que eu sinto também, e muito forte aqui de forma geral, é justamente essa ideia de alguns percebendo, devido a todo esse choque, a gente tem a Lua e a gente tem o Nove de Espadas aqui juntos. Eles não estão, né, ligados uma coisa a outra, mas eles estão cruzando aqui no meu jogo, tá? E o Nove de Espadas com a Lua não é uma combinação gostosa emocionalmente falando. Sabe aquele termo de noite escura da alma, né? Que muita gente usa, é como se fosse essa representação aqui. Então eu vejo que muitos aqui, devido a essa situação emocional, conseguem perceber que não tem uma colheita, tipo, eu quero colher o 10 de ouros, a família, ou sei lá o que é aqui dessa situação, e não vai vir. Porque o que vem aqui pra mim é isso. É confusão, é cansaço, tá? Mas, mesmo talvez tendo essa consciência, tem muita gente aqui que ainda está, como eu falei, sete de paus, perdão, com mais de copas, tentando fazer florescer aqui alguma coisa, mais uma vez, como, né, cada um sabe a situação. Ah, mas você falou aí de uma possibilidade de ainda ter um crescimento por meio de uma mudança. A mudança vai ser justamente aqui para muitos entrar mais num estado de flow, soltar mais, até porque ali embaixo da lua a gente tem um 4 de ouros, tá? A gente tá falando de muita gente aqui com muito apego a um resultado, apego a uma pessoa, muitas vezes, né, como eu acabei de dizer, pô, eu vejo que aquilo ali não tem crescimento, mas eu também não solto, eu não largo a mão. Eu quero fazer nascer aqui um Ás de copas e de todos os custos, mesmo que isso me custe aqui a minha. E lembrem do que eu falei da torre. Eu sinto que se alguém não fizer a mudança que precisa, entrar num estado aqui mais tranquilo, seja o que for, né? E não ignorar esses sinais aqui, vai quebrar a torre. E para alguns eu já disse, né? Sentir que essa torre não é só a relação. Entra numa situação assim, meio que físico, né? Começa a ficar doente. E a gente pode também falar do mental, tá? Claro. É o mental que já está perturbado na mesa. Eu não entendo nem a torre como uma ameaça disso, porque eu acho que a pessoa já está, seja lá quem for que eu estou falando aqui, já não está muito interessante o emocional. Por mais que talvez por fora não transpareça para todo mundo, eu tô vendo aqui uma pessoa que por dentro tá esmigalhado. E ainda tá achando, tipo, de alguma forma, como se a mente operasse aqui num modo meio confuso, de tipo assim, eu não posso soltar, eu não consigo soltar. É como se fosse uma dependência, tá? Eu tô sentindo a sensação de dependência mesmo aqui, de que essa situação ande, de que essa situação continue, e dependência emocional, principalmente. Não tem muito ouros aqui, estou sem 7 de ouros, e eu não estou sentindo a sensação de eu dependo dessa pessoa financeiramente. Você pode encaixar se fizer sentido na sua situação, mas eu vejo dependência emocional. Eu vejo a verdade que isso aqui não me traz o fruto que eu quero. Isso me traz, inclusive, ansiedade, perturbação, mas eu não consigo soltar, não consigo desistir, porque tem um apego aqui, uma coisa que eu não consigo soltar, uma teimosia que eu não consigo, né? Enfim. E o 3 de copas, tá? Apesar de ser uma carta muito boa de comemoração, ela também às vezes traz essa conotação de, tipo assim, se a gente tá falando dentro de uma relação, talvez ter mais de uma pessoa, né? Não são 2 copas, são 3, às vezes aqui. E eu não quero que ninguém entenda como uma traição, tá? Para alguns, por exemplo, pode ser. Sim, existe. E você talvez saiba aqui, né? Porque o Ás de espadas abrindo, como eu falei, Ás da verdade. Eu acho que a pessoa meio que sabe, mas ainda continua. Então, por exemplo, não é nem casamento, não é nem namoro, é uma pessoa que eu fico, mas eu sei que ele dá muito mais atenção, ela dá muito mais atenção ao outro lá. Ou então, tipo, pode não ser mais atenção, mas não se decide entre mim e, tipo, não se decide em namorar comigo, por exemplo, em firmar algo comigo. E aí eu fico aqui esperando, eu fico numa esperança. Eu continuo, eu vou batalhando, eu vou tentando mostrar aqui que eu sou a pessoa que deveria ser escolhida. Mas isso aqui só me traz frustração porque a coisa não anda. E vocês meio que estão vendo aqui. É isso, tá? O que mais aqui pra Leão, por favor? 8 de espadas. Mais uma, pra gente fechar. E vieram 2, tá? 4 de espadas no fundo. Ó, eu sabia que isso aqui ia cair em algum momento, que é o diabo. E o pajem de espadas. Perdão, tá, gente? Tô com a rinite. Essa combinação aqui, gente, vocês não estão muito bem, ou quem quer que seja aqui, né? Vocês podem inverter os papéis, não tá muito bem, não. Inclusive, é uma energia de puro apego, tá? Eu tô muito preso. Há uma dependência mesmo, o diabo traz essa ideia também da dependência emocional. 8 de espadas, então, tá? Então é como se fosse uma pessoa. Eu estou falando com pessoas que estão passando, talvez, por uma situação aqui. Ou passaram, né? Lembrem que é atemporal. Posso falar de uma situação que já passou, que vocês estão passando, enfim.
relacionada muito também a isso, né? Essa dependência emocional, essa coisa que é meio, é complicado mesmo de sair, né? Parece, como eu falei, a sensação que eu tenho olhando para essas cartas aqui na mesa é, eu sei, tá? Que não tá legal pra mim, mas é como se a minha mente operasse, né? Muito por esse lado de eu não consigo. E pra vocês terem um amor saudável, é isso aqui, ó. Queira primeiro amar a si mesmo. Tem que construir esse novo amor, principalmente, por mais que eu possa também falar pra alguns, olha, vai pintar uma nova pessoa aqui. Eu tô sentindo muito como essa energia do Ás de Copas, tá? E, inclusive, para alguns é um apego tão grande que vocês vivem em torno, vocês ou quem quer que seja, vivem em torno de stalkear, de observar a vida da pessoa. Eu não consigo, por mais que alguém, por exemplo, eu falei, tem, sei lá, se tiver separado, se tiver distância, eu não consigo parar de olhar as coisas na rede social. Se eu estou falando com uma pessoa aqui, por exemplo, dentro de uma relação, eu não consigo parar de tentar achar coisas aqui dentro das coisas da pessoa, das redes sociais dela. Eu fico futucando, eu fico procurando. Talvez já achou mesmo, né? Como eu falei, tem uma energia talvez de traição. Já achei, mas eu sei, eu fico vendo, eu fico atrás pra ver se continua. E eu não consigo parar, nem me decidir. E mesmo que eu veja alguma coisa, eu não consigo me decidir, eu não consigo me soltar. E o 4 de espadas aqui no fundo, que é uma carta de descanso, de cura, de recuperação, de isolamento, tá? Para alguns é o que meio que alguns precisam. Vou pegar só mais uma de conselho e a gente vai pro... Nossa, vieram duas e muito boas, inclusive, olha o fundo, 6 de ouros, o pajem de copas e o sol. É isso aqui, na ideia do que eu falei, tá? O novo amor e principalmente essa, né? Queira primeiro amar a si mesmo. É a carta aqui, são duas cartas. O pajem de copas, por mais que seja um mensageiro, ele também pode nos trazer a mesma mensagem, no sentido de eu consigo ali já fazer o início de um movimento para me bastar. E o sol é essa carta de leão, né? Autoestima, até no lado meio negativo, às vezes é um ego inflado, mas assim, eu me amo, eu me enxergo, eu me cuido, né? Eu me basto. É isso. O conselho principal tem que equilibrar aqui o dar e receber. E principalmente não é o dar e receber esperando do outro. Eu vou dar, tudo bem, é uma ideia. Vou dar ao outro aquilo que eu também recebo. Ótimo. Mas principalmente você se preencher de si, no sentido de você se tratar de uma forma melhor. Sabe? Tipo, tem uma coisa aqui de você se reequilibrar com você. Eu tô sentindo muito esse página de copas como isso. E ainda mais com o sol, não tem como negar. E queira realmente primeiro amar a si mesmo. Tem que primeiro amar a si mesmo, tá? Eu vou finalizar aqui com Delfos pra ver se a gente tem uma mensagenzinha diferente pra vocês. Energia complicadinha, intensa. Tensa e intensa. Para Leão, como é que a gente fecha? Um duelo. Eu tô sentindo, inclusive, esse duelo muito entre o racional e o emocional. Eu percebo, eu vejo, eu sei que não vai sair disso daqui. Não vai ter crescimento que eu espero. Eu não vou colher o 10 de ouros. Mas eu tô num duelo interno porque, como eu disse, né? Eu não consigo sair disso também. Leão. Como é que a gente complementa essa leitura aqui para os leoninos? A mãe, que é uma carta de proteção, tá? É uma carta de cuidado. Pode me falar aqui também que alguns repetem padrões familiares da mãe, né? Podem estar relacionados também a uma situação aqui. Aqui é uma leitura amorosa, né? Mas enfim. Algum padrão tóxico dentro de uma relação por causa de uma mãe de uma, de outra, não sei o que se envolve aqui. Nós vamos entender mais duas cartas, mais duas energias, por favor. Time do amor. Leão, uma energia de leão para a gente complementar e finalizar essa leitura. Por favor, mais uma energia. Obrigada. O guia. E ela tinha que aparecer aqui também, né? A nossa lua. É muita confusão. Ó. Time do amor. Vocês têm que se proteger. Porque aqui realmente é um amor que não tem muito... Eu nem tinha visto, ó. Temos o 5 de copas, tá? Aqui no fundo do deck. Carta de tristeza, lamentos, enfim.
E realmente é um amor que não tá vingando. Vocês podem estar, inclusive, aqui maternando, né, essa situação, tentando, se esforçando com esse 9 de paus, 7 de paus, me esforçando como se fosse uma mãe. Eu tô fazendo um papel de mãe aqui, sabe? Tô me doando e a coisa não vai crescer. Inclusive, ó, a lua, ela tá aqui de novo, né, trazendo essa confusão, as coisas não são como você acha, como você, não vão funcionar como você quer nesse momento. E temos aqui a carta do guia. Eu vou até pegar mais uma, porque essa carta do guia eu tô sentindo que ela tem um complemento junto. O trabalho vão no fundo, temos a vaidade e a solidão. Tem muita gente aqui realmente com medo de ficar sozinho, né? E me perdoe, é um trabalho em vão. No fundo, no final das contas, o que esse guia tá me trazendo é que se você observar, você está sozinho. Quem tá lutando por isso aqui tá com medo de ficar sozinho de forma inútil, totalmente vã, porque você já está sozinho. É isso que me trazem aqui. É uma solidão, entre aspas, compartilhada. E você só tá com medo de encarar o teu próprio vazio, você ou quem quer que seja, tá? Ao tentar ficar lutando e evitar isso daqui. Só que a única solução pra você realmente ficar em paz é matar isso daqui. É transformar isso daqui. Até como eu falei, se tem uma atitude, a atitude de eu ficar ali vendo stalkeando, tem que parar. Eu quero que essa relação continue. Talvez não seja uma pessoa tóxica. Eu acho, sinceramente, aqui pelo que eu vi nas cartas, que vocês já pegaram sim alguma coisa complicada. Então, enfim. Mas, né, leitura geral, aberta. Se não é uma pessoa tóxica, vocês têm que parar do seu comportamento tóxico, caso você queira que isso perdure. Tá bom? Porque vocês só estão evitando o inevitável. É isso. Bem complicadinha a leitura, hein, Leo? Espero de verdade que. Às vezes eu tenho medo de falar, né? Espero que faça sentido, mas enfim, espero que ajude quem precisa. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve, volta aqui nesse canal que eu tô sempre por aqui, tá bom? É isso. Ah, e deixa seu comentário também, né? Porque eu sei que é o mais relevante agora do YouTube. Agora não, acho que desde sempre, né? Mas enfim. E é isso, tá, pessoal? Eu tô sempre por aqui. Um beijo grande de coração, se cuidem e até a próxima.